Oi gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Moura. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga e designer de moda. O Assimétrico já foi blog de moda, já foi uma loja colaborativa, agora é um podcast e é um espaço em que eu falo sobre diversos assuntos. Eu recomendo que, se você não viu, dê uma conferida lá no trailer que eu postei sobre a proposta desse canal e também confira o link para ter acesso a outras redes sociais. Eu fiquei na dúvida se eu faria algum vídeo falando sobre as semanas de moda, já que eu estava repostando informações de outras plataformas nos stories. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco pensativa sobre isso. Eu finalmente parei para olhar com calma as coleções, não consegui ver todas, mas vi boa parte das coleções verão 2022 e eu pude perceber algumas tendências recorrentes. Eu até cheguei a fazer algumas anotações para comentar com vocês. Algumas muito próximas, em algumas coleções dava para ver essas tendências se repetirem, o que é natural, afinal as marcas são submetidas à mesma influência. Então, as tendências elas vão para um ponto que exerce esse poder, fazendo com que essas maisons respeitem sua identidade de marca, mas também proponham o seu olhar sobre aquilo que tem afinidade com o que eles acreditam em termos de estilo. Eu percebi que houve muita retomada do oversized, então aquela coisa de blusas de manga comprida, passando do comprimento aqui, blazer também, com uma modelagem mais ampla. Acho que traz muito também essa ideia do conforto que veio com a pandemia. Tem também a ideia do tanto modelagens mais retas, mais amplas, como eu falei, mas também eu percebi muito uma coisa meio anos 2000, de mini saia, vestidos mais curtos, o recorte geométrico apareceu muito nesses eventos em tapete vermelho, então a gente já sabia que podia esperar isso. Teve também neon, o preto predominou absurdamente, então tem coleções que são predominantemente com looks todos pretos. Tem também muito um look monocromático, mas também tiveram marcas que trouxeram uma proposta neon, color block, como o Valentino. Muito vermelho, também alguns tons pastel. A Lacoste, por exemplo, trouxe muito uma pegada esportiva, tênis meio colorida, moletom com calça, uma bermuda oversized, que também eu vi em outras coleções, um short mais curto, viseira, já que complementa esse estilo. O desfile da Chanel eu achei interessante porque desde que o Karl Lagerfeld morreu, houve a sua assistente que trabalhou com ele durante anos, assumiu a direção criativa, a Virginie Viard, não sei se a pronúncia está correta, e ela foi alvo de muitas críticas. Eu acho que isso é natural, sempre que um grande nome deixa de gerir a direção criativa de uma grande casa e vem essa nova pessoa, porque se cria uma grande expectativa sobre o que ela fará, qual será a identidade dela. E eu confesso que eu achei bem interessante. Pelo que eu li, foi meio que uma homenagem aos grandes desfiles dos anos 80 e 90. Então teve muito preto, branco, dourado, cinza claro. Eu percebi em geral muitas listras, muitos looks listrados. De novo oversized, o tailleur, que sempre é peça fundamental, então tinha muito conjuntinho com mini saia, uma coisa bem Patricinhas Beverly Hills, barriga de fora, mas não chegou a ser uma cintura tão baixa, era mais na cintura, logo abaixo do umbigo. Teve também biker shorts, que eu confesso que eu sou apaixonada, já que eu não gosto de short jeans, então pra mim biker shorts é a solução, porque eu acho que fica uma modelagem moderna, legal, confortável, principalmente para quem mora em cidade muito quente. Outra coisa que eu percebi muito também no desfile da Louis Vuitton, que teve uma polêmica, até vou segurar, vou deixar para falar já já. Eu vou pular para o desfile da Miu Miu, verão 2022. A cartela de cores foi repleta de preto, laranja, bege, um cinza, azul marinho. Aí sim ficou bem evidente essa coisa 2000, então cintura baixa, mini saia, jaqueta bomber mais curta, mas tinha uma calça de alfaiataria também oversized, tricô,
um blazer max, mas você dá pra ver que na barra não tinha muito acabamento, então ficavam as linhas desfiadas mesmo. Moletom, achei uma pegada também mais sem gênero, então você via looks tanto desfilados por modelos masculinos quanto femininos. A tendência da meia com sandália, que você pode fugir de um look muito formal, colocando uma sandália alta com uma meia colorida, uma meia de glitter. Eu percebi também o comprimento da manga passando, que é essa coisa oversized, sobreposição, então uma camiseta, um tricô, um suéter e um blazer. Pedraria, mocassim com meia também, isso daí foi bem recorrente. Outra coisa também que no desfile da Balenciaga, foi quando teve essa estratégia de lançar o episódio dos Simpsons, em que os personagens utilizam looks dessa coleção. Então eu achei uma sacada muito boa e muito inovadora. Apesar de eu não gostar da Balenciaga, digamos, a estética da Balenciaga hoje, eu acho que tem que reconhecer a inovação que eles trazem. Então, eles trouxeram 64 looks, teve muito preto, rosa, azul, prata, também modelagem oversized, aquela pegada Kim Kardashian, todo preto, então uma bota quase legging, com tudo realmente extremo, o pretinho básico meio que mudou de significado, porque não é nem um pouco básico. A modelagem ampla, uma identidade muito forte da Balenciaga são aqueles ombros estruturados. Muita gente fala o blazer dos trapalhões, que é aquela coisa bem passando do comprimento do seu ombro, que fica parecendo que tem um negócio bem estruturado aqui, uma coisa meio pendurada. Então isso daí apareceu novamente. Não é o primeiro desfile que traz isso, outro já tinha apresentado. Bota de bico fino, salto fino. A Schiaparelli, eu nunca sei qual a pronúncia também, porque eu já ouvi de várias formas. Inclusive eu falei um pouco sobre ela no segundo episódio do podcast, sobre alta costura, porque muita gente enaltece a Chanel e conhece pouco sobre a Elsa Schiaparelli. Ela teve muita influência dos seus amigos surrealistas, então eu dei até uma dica sobre um documentário, um episódio de uma série em relação a ela. Então vai lá, ouve o podcast, dá uma clicada no Medium e lê o texto completo. E assim, é essa coisa fantasiosa. Então tinham listrados, vermelho, branco, uma coisa meio floral, o jeans azul, o branco, tinham cintos largos também, muita alfaiataria. Então ela tem uma identidade assim, ela deixou um legado muito forte em relação a isso. Então tem essa coisa meio fantasiosa, tanto que nas fotos que eu vi, tem umas fotos em preto e branco, então é uma coisa meio onírica, sabe? Assim como a Comme des Garçons, da coleção de verão 2022, tinha uma modelagem ballonnet, que não é uma modelagem que favorece todos os corpos, então foi o que a Comme des Garçons sempre faz. Uma coisa bem conceitual, Rei Kawakubo sempre traz essa inovação, essa coisa muito... Eu acho que bate muito no que o senso comum acha. Você vê esse look na passarela, como é que você vai vestir isso? Sabe? Como é que veste essa roupa? Então é essa sensação, porque são roupas bem diferentes, com a modelagem ampla. Tinha uma coisa meio do fundo preto, uma estampa neon com rosa, que eu acho uma combinação bem moderna. E a Stella McCartney, ela trouxe muito verde, azul, vermelho, preto, branco, laranja claro, mas com looks monocromáticos. Ela tem uma coisa mais discreta. Ela também apresentou alguns looks com transparência, a presença dos recortes geométricos, o tricô, assim como eu mencionei em outras coleções, muita amarração. Então acho que o oversized apareceu um pouco nisso, com os cordões bem compridos, assim, quase tocando no chão, mesmo quando era na manga da roupa. Muito também de mostrar essa sensualidade mais discreta, que também é muito forte na marca dela, mostrando, por exemplo, o foco nos ombros. Então muitas roupas com ombros à mostra. E assim, o que deu pra perceber também é que é o que eu falei, tem um ponto em comum, então tem uma influência em relação a tendências que circularam entre diversos desfiles, mas você respeitar a identidade da sua própria marca. Por exemplo, Yohji Yamamoto
do verão, nessa coleção também, ele trouxe preto. Então, mesmo sendo verão, é preto. E isso é uma identidade muito marcante dele. Trouxe muita simetria, cintura marcada, mas também tinha muita modelagem reta, tinha um comprimento mini, mas também longo. Também os últimos looks traziam um vestido com umas crinolinas, que eram muito comuns quando você estuda história da moda, você vê muito isso. Inclusive, as crinolinas eram muito perigosas porque elas resultaram em diversos acidentes. A dimensão da roupa ficava tão imensa que você não sabia exatamente onde ela terminava. Você meio que perdia o controle do espaço que você ocupava. E houve alguns casos da roupa encostar numa vela, causar um incêndio. E então, assim, tem até uma matéria que fala sobre roupas que foram perigosas ou desconfortáveis. E a crinolina tá nessa lista. Então é uma coisa bem era vitoriana, tanto que depois quando as mulheres se libertam disso, assim, é uma coisa muito importante, até por questão de segurança. Uma coleção que eu amei, a cartela de cores, foi Valentino. Eu achei que realmente uma cara de verão, para quem é do aqui mais tropical, calor, verão, que não dá pra você sair de tricô, com blazer, oversized, com a manga extremamente comprida. Então eu amei a coleção do Valentino. Tinha muito neon, amarelão, roxo, muito roxo. Tinha também marrom, muito branco, preto, vários tons de rosa, que eu achei também bem interessante. Eu achei muito versátil. Então você tinha tanto vestidos mais curtos, com alguns recortes, com alguns decotes, com alça, mas também tinha assimetria no ombro, fendas com vestidos longos, um ombro só, tinha color block, o oversized se manteve, biker shorts, o blazer amplo, tinha também transparência, tinha os recortes geométricos, eles ficavam mais na barriga. Então eu acho que eles conseguiram apresentar várias possibilidades e várias cores que realmente casam muito com a ideia que a gente cria aqui no Brasil, pelo menos de verão, já que não é tão... geralmente essas cores mais terrosas, preto, cinza, fica muito mais pro inverno, mas lá isso predominou muito, preto, cinza, branco. Raf Simons, ele já chegou a ser diretor criativo da Dior, tem até o filme Dior e Eu, que fala sobre a primeira coleção de alta costura que ele fez pra lá, mas muita gente fica... Eu acho que quando a gente pensa no sucesso dentro da moda, a gente pensa nessa coisa de assumir a direção criativa de uma grande maison, mas não é por aí. Existe muita pressão, até psicológica, de saúde mental, porque você tem muita responsabilidade. Nesse documentário mostra o prazo que eles tinham e tudo envolvido nos bastidores para gerar a quantidade de looks que é imensa para essa coleção de alta costura. Ele é extremamente tenso, quase passando mal no dia do desfile. E o que você consegue perceber é que muitos estilistas saem dessas grandes casas para tocar suas marcas por conta dessa pressão. Porque muitas pessoas que gerem essas marcas não são exatamente de área criativa, são pessoas da área de negócios. Então fica esse conflito de entender o que realmente é um negócio e como é que concilia com a criatividade, porque a gente precisa de um tempo, o tal do ócio criativo, a gente precisa de um tempo para pesquisar, produzir. Só que quem gere essas marcas não tem essa visão, eles têm uma visão de negócio. Então, assim, acelera as coisas porque a gente precisa de um prazo, porque isso envolve custo, isso envolve lucro, isso envolve investimento. Então, assim, eu não tô muito por dentro dessa ideia de criatividade, todas as suas nuances. Então, fica esse conflito. Então, muitos diretores criativos preferem sair dessas maisons gigantescas e tocarem as suas próprias marcas, porque eles conseguem ter mais liberdade em relação a esses prazos e trabalhar mantendo um pouco de saúde mental. E isso aconteceu com o Raf Simons, ele não demorou muito na Dior e ele era considerado minimalista, apesar de ele falar que não se considera minimalista, e eu até concordo com ele. Assim, eu acho um pouco, mas eu acho que... É porque depende muito de como você enxerga o minimalismo. Eu acho que ele consegue trazer uma simplicidade, mas não é óbvia e não é básica, não é uma coisa entediante. E nessa coleção ele mostrou isso. Ele traz só o preto, o branco e o cinza, muitas listras,
algumas estampas que trazem um pouco do verde, e aí mais com o look todo preto. Manga também comprida, oversized, uma pegada a gênero. Então tinham modelos masculinos e femininos com saia um pouco acima do joelho. Modelagem reta, tricô novamente, alfaiataria também, que eu acho que foi presente em quase todas as coleções que eu percebi. E das coleções que eu analisei, só falta eu comentar da Louis Vuitton, porque depois que eu fui fazer essa pesquisa, que tinha lido várias críticas e análises, eu comecei a pensar sobre várias coisas, tanto que vocês conseguem ver pelo título do vídeo, parece uma coisa meio aleatória, mas vocês vão entender agora como é que eu fui linkando isso. A Louis Vuitton é uma das marcas mais rentáveis do mundo e faz parte do conglomerado LMVH. E o Nicolas Quesquier, vou ter que voltar aí para treinar bem meu francês, ele também apresentou o look com crinolina, tinha lantejola, tinha uma coisa meio dourado, botas de couro, óculos também enormes, uma coisa meio óculos gatinho, só que mais rebuscado, uma gola também meio barroca com os babados, modelagem oversized, blazer, capas, botas. O nome da coleção, se eu não me engano, é Transmissão, e o local escolhido fica próximo da pirâmide do Louvre. E as referências eram essa coisa meio rock e moda Caterina de Medici, então juntava um pouco o passado da moda com uma pegada rock and roll, vários atores e atrizes na fila A, e muito preto, branco, verde militar, cinza. Mas onde eu quero chegar? Na invasão, teve um protesto na passarela, uma ativista entrou com um cartaz escrito Overconsumption, tipo Equal Extinction, ou seja, esse excesso de consumo é igual à extinção. E aí eu vi um vídeo até da Verena Figueiredo comentando isso, que o PETA já invadiu alguns desfiles por conta do uso de peles de animais. Só que hoje, como ela mencionou, a extinção não é só dos animais, é nossa. E aí eu comecei a pensar em umas coisas que apareceram em alguns catálogos de tendências, que aí eu fico pensando no quanto parece às vezes que a moda vive uma bolha, como se ela ficasse a parte da sociedade. Porque quando você vai para os últimos catálogos de tendências, principalmente eu olhei da WGSN e do Sebrae, eles falam sobre o seguinte: da marca centrada na pessoa, então marcas igual a gente, sobre a importância das marcas se engajarem em algum propósito, mas não ser uma modinha, como algumas fizeram com a pandemia. Nunca se engajaram com nada, com nenhuma causa social, e aí aproveitaram a onda e fizeram doação de algo específico, enfim. Porque o consumidor está muito mais atento a essa cobrança, então não adianta você surfar nessa onda de solidariedade, pronto, as pessoas vão cobrar que isso se torne algo frequente, que não seja simplesmente uma promoção para você fazer um marketing social, mas sim que se você se propôs a se engajar com aquela marca, que você se comprometa com isso realmente. E aí outra coisa que eu vi também é sobre a empatia, então de marcas se colocarem trabalharem a simpatia, de se colocar no lugar do outro. Isso foi muito falado também logo no início da pandemia. Eu também fiz vídeo sobre a contribuição, a relação entre moda e pandemia, o que algumas marcas doaram, tá no IGTV do Assimétrico, @assimétrico_. Fala muito sobre simplicidade também, porque essa cultura da personalização, ela precisa ter um limite. Então, por mais que sua marca ofereça opções, é preciso ter um cuidado com esse excesso. Sabe quando a marca te dá tanta opção que você não sabe, você fica cansado de escolher? Porque é tanta opção de cor, é tanta opção de recorte, é tanta opção de acessório, de aviamento, que você fica quase numa crise de ansiedade. Então é importante ter opções, mas também não precisa esgotar com tanta coisa, porque é preciso que haja um equilíbrio, porque você fica com tanta opção, às vezes, para escolher aquilo, que você fica cansado, então você desiste da compra. Então, tanto a simplicidade no processo de compra, quanto também a simplicidade em relação à mensagem que é passada. As pessoas estão tendo uma sobrecarga muito grande, essa lógica da produtividade, a correria, essa exaustão.
Então tem retiros que você faz para fazer um detox de tecnologia, e isso vem sendo muito valorizado porque o tempo se tornou a nova riqueza e preciosidade, já que existe essa correria eterna, que parece que nunca há uma folga. A gente não fica mais offline, então o tempo todo somos bombardeados por informações. E isso até foi o que quando eu retomei o assimétrico, eu pensei muito nisso, porque tem esse FOMO, FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é muito essa coisa de você sempre buscar estar atualizado. E eu tinha muito isso, então eu ficava usando minhas redes sociais para sempre ficar atualizada sobre informações. E quando eu percebia que tinha um tempo que eu não me conectava, não atualizava aquela página, eu pensava, nossa, o que é que eu tô perdendo? O que é que aconteceu no mundo que eu não tô sabendo? E quando veio a pandemia, era tanta notícia ruim que eu não queria saber o que é que estava acontecendo. Então isso fez com que eu fizesse meio que esse detox. E eu acho que quando vieram essas semanas de moda, a moda reforça muito isso. O próprio Lipovetsky, ele fala no Império do Efêmero, ele nem tinha noção de que o fast fashion ia chegar até 52 estações por ano, mas ele já jogava uma semente sobre isso, porque ele fala que o sistema de moda tem como característica essa efemeridade. Só que eu acho que quando vem esse excesso de informações, vem várias semanas de moda de uma vez, então várias marcas, chega uma hora que você não consegue dar conta. E eu não quis me obrigar a isso. Eu não quis ficar refém de, vou ver todos e vou comentar todas as coleções, porque eu não consigo. Eu não vivo disso, assim. Eu tenho outras coisas para fazer também. E eu acho que eu não posso ficar refém de uma cultura que esgota o nosso tempo, sabe? Que é o tempo todo trazendo esse excesso de estímulos. E isso me faz pensar até sobre esse futuro da moda. Porque nesse catálogo de tendências fala também que nada se cria, tudo se transforma, que até essa lógica de sustentabilidade, de desperdício, sobre o individualismo não egoísta, até no catálogo de tendências do Sebrae do ano passado falava sobre, eu acho que foi do ano passado, 2020 e 2021, no catálogo de beleza e tal, falava sobre a Silabacó. Então falava dessa cultura de compartilhamento. Então é individualismo que eu vou pensar em mim, mas eu também vou criar um suporte para o meu outro colega, digamos assim. E fala também sobre essas identidades plurais. Então, de novo, a diversidade em pauta, de novo a ideia de consumo e clima. Para vocês terem noção, de acordo com o catálogo da WGSN, até 2050 os recursos materiais vão dobrar, assim, nós vamos precisar do dobro disso, então nós precisaremos de 1,7 planetas Terra para atender às nossas necessidades. E aí onde é que entra a minha reflexão em relação a isso tudo e o meu incômodo de eu comento ou não as semanas de moda? É porque eu acho que chegou um ponto que eu acho que a gente não devia estar falando aqui sobre só tendências de moda, mas eu acho que o que a moda deveria trazer como proposta não seria novas modelagens, novas cores, novos designs somente. Eu acho que a moda deveria trazer um novo sistema, uma nova proposta de comercialização, um novo sistema de moda. Porque a gente está passando por uma crise climática absurda e a moda contribui muito para isso. É uma das indústrias que mais poluem no mundo. Então eu acho que eu tava vendo, tem a Vogue Itália, por exemplo, saiu uma matéria em 5 de janeiro de 2020 no FFW, falando que eles decidiram, não sei se é definitivo, mas a Vogue Itália é uma das que eu acho mais interessante, porque ela tem uma pegada muito engajada socialmente. Se você for ver o documentário Franca, que era da editora-chefe da Vogue Itália, vocês vão ver que ela é totalmente diferente, ela é muito... Os editoriais são muito artísticos, eles se propuseram a discutir assuntos polêmicos nos editoriais, como violência doméstica, vazamento de óleo, excesso de cirurgias plásticas. Então sempre gerava uma polêmica, ela sempre nadou contra a maré de ficar aquela coisa de será que cabe a moda se meter nisso? Será que a moda está glamorizando essas pautas? E aí, eles decidiram suspender os editoriais de moda e convidar artistas para pintar esses editoriais, como era antes da invenção da fotografia.
A Vogue lá no início, ela tinha capas que eram pintadas por artistas, inclusive artistas muito famosos. E o que se percebe, só para ter uma ideia, é que para fazer um editorial, em média, isso envolve 150 pessoas, 20 voos, 12 viagens de trem, em média, 40 carros, 60 entregas internacionais, 10 horas de luzes ligadas, os plásticos para cobrir todas as roupas, energia para carregar celular, telefone, câmera. Então eles perceberam que a forma de contribuir também era cortar um pouco isso. Se para um editorial tem mais ou menos esse gasto, eu fui fazer uma pesquisa e um desfile da Marc Jacobs, Chanel, Burberry pode custar até $1 milhão. Isso é um dado de 2014. Em média, um desfile custa entre 36 a 144 mil reais. Pelo menos uma marca pequena, pelo que eu vi, vai gastar em média uns 60 mil reais, coisa assim. Ok, é bom porque movimenta a economia, várias pessoas são empregadas, fomenta o turismo, a indústria de comunicação, claro. Mas eu acho que a moda ainda está muito... parece que meio que alienada da realidade, porque assim, foi a moda quem trouxe esse conceito de novo normal, então ela que veio com esse papo de novo normal, sendo que não tem novo normal, e a capa da Vogue Brasil trazia esse termo com a Gisele Bündchen, que não é padrão de normalidade nenhum, no sentido de que ela é uma pessoa com, sei lá, menos de 40 anos, ela se aposentou milionária, então ela só não é esse novo normal, assim, ela não representa a boa parte da população brasileira. E o pós-pandemia não vai trazer um novo normal porque já não era normal antes. Não é normal você ter uma desigualdade social como a gente tem, não é normal os índices de violência que a gente tem, os níveis absurdos de analfabetismo. Então isso não é normal. A gente não pode normalizar, senão a gente para de se importar com o que deveria. E aí o que eu fiquei pensando foi muito sobre gentrificação climática, que foi um termo criado pela socióloga Ruth Glass em 1964, que tem acontecido em grandes cidades. Em São Paulo aconteceu no Minhocão, que é basicamente você pegar uma cidade e uma região que não tinha tanta infraestrutura, você meio que montar tudo esses recursos, e aí as pessoas que ocupavam essa região, inicialmente elas não conseguem mais dar conta de viver ali, porque como há um investimento em infraestrutura, parques, arborização, sistema de saneamento básico, aquilo há uma especulação imobiliária, há uma elitização de espaço e os moradores originais não conseguem mais bancar o alto custo de vida e precisam ir para outro lugar. E isso tem acontecido muito, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares. E essas pessoas vão para onde? Entendeu? Então, assim, não era normal, não é normal, então a gente tem que pensar sobre isso. A moda vem muito com esse papo de diversidade, a gente não vê isso. Eu vi uma matéria falando sobre essa coisa da moda dar conta de vários corpos, ainda não tem. Ao mesmo tempo eu vi uma falando sobre a apresentação de mais mulheres com uma faixa etária acima dos 35 anos, 40 anos, teve até a Carla Bruni desfilando, positivo, mas ainda é manchete quando alguém deixa o cabelo branco aparecer, então a gente ainda tá muito atrasado, porque uma mulher deixar o cabelo branco crescer ainda é manchete, ainda é algo uau. Então eu acho que a moda ela precisa pensar o seu próprio sistema. Eu acho que tem que pensar em muita coisa antes de ficar pensando no próximo design, porque veio a pandemia e parece que a galera esqueceu que a gente está passando por isso. Então eu ainda não vejo diversidade de corpos, eu ainda não vejo muito... A tentativa de moda sem gênero eu ainda acho muito tímida. Eu sou muito mais defensora de parar de dividir masculino e feminino e as pessoas escolherem o que elas quiserem. Eu acho que aí sim seria uma moda sem gênero. Porque quando você cria uma categoria para isso, você categoriza quem não quer ser categorizado. E quando você traz outros corpos para passarela, você para de segmentar em nichos, como o plus size, você inclui as pessoas, porque isso daí não é inclusão. E eu acho que precisa pensar urgentemente, concorda aí com a ativista, que tem que pensar nesse excesso de consumo, sabe? Eu acho que não faltam... Como é que as marcas podem pensar em relação a isso? Não vai parar de produzir, é claro, não vai parar de... Até porque muitas pessoas dependem disso, muitas pessoas trabalham nesse setor. Mas como é que elas podem contribuir para fazer a parte delas também e se ligar que a pandemia trouxe algumas reflexões que não são passageiras. A gente está numa crise climática, a moda tem essa urgência que eu acho que precisa dar uma relaxada.
essa necessidade de toda hora lançar coisas, ainda que as tendências hoje demorem mais do que antes, eu acho que precisa ser repensada, sabe? Porque a gente está numa sociedade exausta, nós estamos numa sociedade cansada, com excesso de informação, tanto que se usa esse termo compressionalistas, que não se refere mais a uma época de nascimento, mas a um compartilhamento de comportamentos. Então a gente está inseguro, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, nós estamos exaustos. E eu acho que a moda continua reforçando isso. Esse excesso de tendência que você tem que ficar atualizado, então aumenta a sua ansiedade, reforça essa cultura do FOMO, esses mega eventos que envolvem várias pessoas e aí custo com voos, com produção, com gasto de energia, com produção. Então acho que a moda, mais do que pensar nos novos designs, precisa pensar em uma nova proposta de sistema como um todo. É isso. Esse é o primeiro vídeo, foi quase um desabafo, tanto que eu não quis editar, eu quis deixar com e coisas assim, porque eu acho que a ideia é essa. Eu poderia fazer um texto, mas ficaria muito grande. Se eu fosse fazer o podcast, ia demorar muito para editar, então eu preferi quase numa catarse, soltar o que eu achei. Me digam aí se vocês concordam, o que é que vocês acham, se vocês discordam, vamos aí discutir. Afinal, não sou a dona da razão, mas essa é a minha opinião. E eu queria saber de vocês também o que é que vocês acham pra gente enriquecer esse assunto aí com novas ideias. Beijo, peço que compartilhem se vocês gostaram, assinem, curtam, comentem. É o meu primeiro vídeo com conteúdo e eu acho que eu parei no momento certo, já que agora acho que tem um barulho aí de avião, que eu espero que não atrapalhe. É isso, gente. Obrigada. Até mais.